outra operação que será possível a gente realizar dentro de matrizes é a multiplicação. E ela pode ser feita de duas maneiras. Ou uma multiplicação entre uma matriz com um número real, ou uma multiplicação entre matrizes. A gente vai trabalhar primeiro de uma multiplicação com um número real. Então, a gente tem que, como definição, quando multiplicamos um número real P pela matriz C, encontraremos como produto outra matriz P vezes C, de ordem M por N, e seus elementos é o produto de P por cada elemento de C. Embora pareça confuso, quando a gente vai ver isso na prática, é muito simples. O que isso quer dizer? Como a gente está fazendo a multiplicação entre uma matriz e um número real, essa definição quis dizer assim, que a multiplicação do número real pela matriz é a mesma coisa da gente multiplicar um número real por cada elemento da matriz, como a gente pode ver aqui nesse exemplo 2. Dada a matriz C e o número real P igual a 3, o produto P será, então a multiplicação de P por C vai ser igual ao quê? Vai ser igual a multiplicação de 3 por 3, a multiplicação de 3 por 1, de 3 por 2, de 3 por menos 5. Aqui a gente pode ver, né? Exatamente o que eu disse. 3 por 3, 1 por 3, 2 por 3 e menos 5 por 3. Fazendo a multiplicação disso vai dar 9, 3, 6 e menos 15. Certinho? Facinho aí, né? E existem algumas propriedades, assim como na adição, algumas propriedades da multiplicação de matrizes por um número real que podem nos ajudar bastante. Então, se a gente multiplicar 1 por uma matriz A, vai ser igual a qualquer elemento multiplicado por 1 não é igual a ele mesmo, com matriz não vai ser diferente. Então, a gente multiplicando 1 por uma matriz vai ser igual à própria matriz. O menos 1 vai dar a sua oposta, ou seja, uma matriz, só que com sinais diferentes. Se a gente multiplicar um número real P qualquer por uma matriz nula, vai dar igual a uma matriz nula, porque todo número multiplicado por zero é igual a zero. E essa verdade também é aplicada nesse segundo ponto da propriedade, que é se a gente multiplicar zero por qualquer matriz, vai ser igual a zero. Se a gente tiver um número real P multiplicado por uma soma de matrizes, na verdade, A mais B, dá no mesmo da gente fazer essa distribuição, né? P vezes A, P vezes B. Então, dá no mesmo a gente fazer a soma dessas duas para depois multiplicar, como também multiplicar cada uma delas por P e depois fazer o somatório das duas. Também acontece o inverso quando a gente faz a soma dos números reais para multiplicar por uma matriz. Então, tanto faz a gente fazer a multiplicação de P por B, de Q por B, como também somar as duas, né, que seria o mais fácil, somar os dois números reais, e fazer a multiplicação, aí daria um resultado de um número real só, pela matriz B. E aqui, tendo uma multiplicação da multiplicação, tanto faz, assim como aqui na adição, tanto faz você multiplicar os números reais para depois multiplicar pela matriz, como também fazer a multiplicação do primeiro elemento, né, do primeiro número real para depois multiplicar novamente pelo segundo número real, essa matriz A. Certinho? Agora chegou a parte um pouquinho mais complicada, que na verdade, dentre as operações de matrizes, é o que mais puxa, né? Na verdade, a única que ainda dá uma puxadinha é a multiplicação de matrizes, entre matrizes, na verdade. E para que isso aconteça, na verdade, existe uma condição. E essa condição é: o número de matrizes da primeira matriz deve ser igual ao número de colunas da segunda matriz. Bom, a gente já vem falando, né, já tem algum tempo, falamos na primeira aula, já falamos também um pouco nessa aula sobre a ordem de uma matriz. Então, dado uma matriz que seja de ordem M por N e uma matriz B de ordem N por P, só é possível a gente fazer a multiplicação dessas matrizes se o número de colunas, que é N, da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. E o resultado dessa multiplicação vai ser de que ordem? Vai ser igual à ordem M por P, ou seja, vai ter igual o número de colunas da primeira e vai ter o número de linhas da segunda. Então,
a gente precisa observar se é possível fazer a multiplicação. Tendo essa condição atendida, a gente já, antes de fazer qualquer multiplicação, a gente já vai saber qual vai ser o resultado, né, a ordem dessa matriz, o que vai facilitar bastante. O produto de uma matriz por outra não é determinado por meio do produto dos seus respectivos elementos. Ou seja, quando a gente estava fazendo lá a adição de matrizes, o que precisava? A gente somar o elemento, por exemplo, né, tendo duas matrizes, A e B, era só a gente somar o elemento A11 com o elemento B11, o elemento A12 com o elemento B12, e na multiplicação de matrizes não vai ser feito dessa maneira. A gente não vai multiplicar elemento por elemento. Ele existe uma regra própria, que a gente vai ver aqui mais pra frente. E como uma propriedade, uma das mais importantes dentro de multiplicação entre matrizes, é que ela não é comutativa, como na multiplicação por um elemento, né, por um elemento real, por um número real. Então, não necessariamente, na maioria das vezes não ocorre, o produto de A por B não é igual, não necessariamente igual o produto de B por A. Então, agora que a gente já sabe a condição para a gente conseguir fazer uma multiplicação entre as matrizes, sabe também da propriedade não comutativa da multiplicação entre matrizes e que o produto de uma matriz por outra não é determinado pelo produto de seus respectivos elementos, e sim há uma forma de multiplicar essas matrizes, a gente já pode passar para o passo a passo. Bom, aqui são dados a nós duas matrizes, uma matriz A, 3 por 2, e uma matriz B, 2 por 2. E antes da gente fazer a multiplicação, qual é a pergunta que a gente deve se fazer? É possível fazer a multiplicação entre A e B? Aí a gente parte para os índices, né? Para a ordem da matriz. A matriz A é 2 por 3, a matriz A é 3 por 2, e a matriz B, 2 por 2. A gente pode ver que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Então, sim, é possível fazer a multiplicação entre as duas matrizes. E é possível também saber a ordem dessa matriz resultado, que vai ser o número de linhas de A e por um número de colunas de B. Então, vai ser uma resposta, vai nos dar uma matriz de ordem, como a gente pode ver aqui, 3 por 2. E qual é o passo a passo da multiplicação? Aqui tem: multiplique a primeira linha de A por todas as colunas de B, a segunda linha de A por todas as colunas de B. O que isso quer dizer? Aqui já coloquei aqui as duas matrizes, e o que ele está querendo dizer é que o elemento A11 deve ser multiplicado por o elemento B11 mais o elemento A12 vezes o elemento B21, que é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Então, a gente vai fazer essa primeira multiplicação, e o resultado dessa multiplicação vai dar o elemento que se encaixa na posição AB, né, que vai ser a multiplicação deles dois, com índice 1, 1. Então, a multiplicação entre a primeira linha e a primeira coluna vai ser o resultado do primeiro elemento, então do elemento de índice 1, 1 da matriz resultante. Então, a gente pode passar para a segunda parte, que qual é? A gente vai multiplicar a primeira linha de A pela segunda coluna de B, e vai fazer o mesmo processo. A gente vai multiplicar o elemento A11 pelo elemento B12, que é o que? Primeira linha, segunda coluna, mais o elemento A12 por qual elemento? Pelo elemento que está na segunda linha, segunda coluna, então B22. E a resposta disso vai estar encaixada onde? Exatamente na posição resultante do vetor, do nosso vetor AB, que vai ser AB de índice 1, 2. Então, ele vai estar presente na primeira linha, segunda coluna. Entenderam? Então, a gente vai multiplicar sempre a linha pela coluna, fazendo multiplicações e adições. Então, realizando todo esse processo aqui, a gente consegue chegar numa matriz resultante. E como a gente já havia previsto, essa matriz, qual é a ordem dela? Ela é uma ordem 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas.
de resultado: 12, 14, 3, 1, 22 e 24. Esse é o resultado da matriz da multiplicação de A por B. Vamos a um segundo exemplo. O processo é exatamente o mesmo. A gente vai pegar essa matriz, que ela é de ordem 3 por 2, e essa matriz é a matriz B, que é de ordem 2 por 3. Então, o que? A quantidade de linhas da matriz 2, da matriz B, no caso, é igual à quantidade de colunas da matriz A. Então, é possível fazer a multiplicação. E aqui temos essas setinhas, né, já especificando qual é o passo a passo que deve fazer. Então, a linha amarela está multiplicando o 3 por 3. A gente deve fazer uma adição e multiplicar o elemento 2 por 1. E fazer isso em todo o processo, até a gente achar uma matriz resultante. Realizando todas as operações, a gente consegue encontrar a matriz resultante, que vai ser de ordem 3 por 3. Por quê? A matriz A tem o quê? 3 linhas. E a matriz B tem o quê? 3 colunas. Logo, a matriz resultante será de ordem 3 por 3. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido esse vídeo breve de multiplicação. E não se esqueça de inscrever no canal e partir para o outro vídeo, que é de igualdade de matrizes. Também muito importante, muito interessante. Valeu, galera!